Olá, turma do sexto ano. Vamos começar a nossa aula de artes dessa semana. Vamos começar com a correção da página 83. Vamos lá. Os instrumentos geralmente são classificados de acordo com a maneira que o seu som é produzido. Observe as afirmações abaixo e preencha os quadrinhos com as letras correspondentes. A para instrumentos de sopro, B para instrumentos de corda e C para instrumentos de percussão. Lembrando, instrumentos de percussão são aqueles instrumentos que produzem o som através de batidas ou toques. Os sons são obtidos com as cordas tensionadas, ou seja, esticadas. Nelas podemos dedilhar, friccionar ou arpejar. Exemplos: violão, bandolim. Então é letra B, instrumentos de corda. O som é produzido por meio de batidas, raspagem ou agitação. Podemos tocá-los com as mãos ou com a ajuda de baquetas. O exemplo, pandeiro e reco-reco. C. Instrumento de percussão. Os sons são produzidos por meio do ar, que passa em uma coluna. O comprimento da coluna de ar é o que determina o som produzido. Exemplo, flauta e trombone, então é instrumento de sopro. Lembrando que, como aqui fala, o acordeon é considerado um instrumento de sopro, pois ele usa o ar para produzir o som. Muito bem, cite exemplos de instrumentos. Primeiro, de corda. Podemos citar a harpa, o piano, o violoncelo, cavaquinho, banjo, ukulele, cítara, berimbau, guitarra, contrabaixo, entre outros. De percussão, o agogô, cachixi, xilofone, sino, castanhola, atabaque, bongô, cuíca e bateria. E de sopro temos a tuba, o clarim, o fagote, oboé, saxofone, gaita de foles, acordeão, ocarina, gaita de boca e etc. Muito bem. Continuando. Cada uma das imagens abaixo retrata um tipo de dança. Relacione cada uma delas à descrição do gênero correspondente. Existem várias formas de tocar e dançar o samba. O samba enredo, por exemplo, é dançado pelos passistas de escolas de samba, que usam fantasias para narrar a história que a música conta. Essa dança pode ser praticada da maneira individual ou coletiva. C. Carnaval, aqui, samba. No carnaval, os passistas do frevo costumam usar roupas coloridas e confortáveis. Além disso, a sombrinha virou um símbolo dessa manifestação e é essencial para a realização de vários passos da dança. No caso, é a imagem A. O forró é uma dança popular de origem nordestina, cuja principal característica é o movimento de arrastar os pés. O forró é dançado em pares ao som de gêneros como bailão, shot, chachada, etc. Muito bem. Próxima página. Tá aqui as perguntas. Qual a diferença entre música e canção? Vimos aqui, né, que canção refere-se à música que tem uma letra para ser cantada. É diferente, por exemplo, da música instrumental, que não tem letra nem canto. Ou seja, a música é a parte instrumental, que pode existir sozinha, e a canção é o poema, é a letra da música. Você conhece músicas que não são canções? Cite exemplo. Música clássica, aquelas músicas instrumentais, são exemplos de músicas sem canções. A gente ouviu na aula passada, né, a música do Renato Russo, É Só o Amor. Ouça a melodia da Renato Russo, observe o ritmo, a melodia, a harmonia e com essas observações, que outra letra você escreveria para ela? Muito bem, essa é uma questão pessoal. Outra coisa, o trabalho sobre a descrição das músicas que eu passei no final da aula passada, nem todos os alunos me entregaram e eu quero receber de todos.
Muito bem. Continuando. Capítulo 7. O que é arte? O que a arte comunica? Você já percebeu como as obras de arte podem nos dizer muito sobre uma cultura ou sociedade? Por exemplo, esse grafite no muro de uma cidade de Nova York de um punho para cima e fechado. Se vocês estiverem acompanhando o jornal, as redes sociais, vão ver que tem muita gente mostrando esse símbolo em vários lugares. Por quê? Ele é o símbolo da luta e da representatividade da população negra ou população preta. Depende de como eles decidem. Dependendo da região, o termo vai variar. Mas a comunidade negra. Vamos lá. Então, esse é o símbolo que representa a luta pelos seus direitos de igualdade e tudo mais. E agora está bem visível. Isso aqui é um grafite, ou seja, para expressar o orgulho deles, que vidas negras importam. Muito bem, continuando. O que você sente ao observar essa obra? Você acredita que a arte pode ser uma maneira de mudar o mundo? Por quê? Nas paredes e nos muros de sua cidade, existem cartazes e obras artísticas? Em sua opinião, que ideia elas transmitem? Tem alguns grafites na Islândia que eu já ouvi falar, mas não cheguei a presenciá-los. Mas a maioria, infelizmente, é apenas pichação e não grafite. Muito bem. Essa aqui é uma questão para responder, viu? Para no 88 já está com uma atividade. Vamos continuar. A arte comunica sentimentos, sensações e ideias. No capítulo 3, vimos que assuntos tratados em uma obra de arte são chamados temas. Agora conheceremos o que é conteúdo. O conteúdo não diz respeito apenas ao que identificamos ao olhar para a obra, mas também o que ela consegue despertar em nós, como as sensações, os sentimentos e as reflexões que ela nos propõe. Como, por exemplo, todo o conteúdo histórico que tem no grafite da página anterior. Por isso, nem sempre é possível identificar o conteúdo no momento em que observamos um trabalho artístico pela primeira vez. Às vezes é necessário conhecer um pouco sobre o autor e o contexto em que o trabalho foi produzido. Ou seja, conhecer o tema é fácil. Conhecer o conteúdo da obra requer um maior tempo de dedicação. Que é o quê? Conhecer a história do autor, saber em que época foi feita, o que o autor quis passar. E depois, ao observar a obra com esse conhecimento, iremos identificar que ela se tornou mais rica e você consegue perceber várias coisas diferentes e sentir novas emoções ao observar a imagem. Como, por exemplo, essa imagem aqui famosa, O Grito, de Edvard Munch. Óleo, têmpera e pastel em papel cartão, 91 cm para dizer, no Museu Nacional de Arquitetura e Design de Oslo, na Noruega. É uma obra famosa, onde vem a nossa segunda atividade. O que é que ela representa? Que sentimentos e sensações e ideias essa obra desperta? Sentimentos bons, ruins, medo, agonia, raiva? Pensem aí e respondam, né? Muito bem. Continuando. O que será... Opa, mais uma coisinha. O que será que o artista estava sentindo quando pintou essa obra? Será que ele queria expressar algo além, algo que ele sentia no momento? Vamos lá. Cartaz, imagens, palavras e muito conteúdo. O cartaz é uma forma de criação artística bem popular atualmente, apesar de existir há mais de 10 séculos. Ele pode ter muitos objetivos, como vender um produto ou difundir uma ideia. Sua popularidade se deve à sua linguagem e ao fato de ser facilmente reproduzido, já que pode ser feito por técnicas simples, como a serigrafia, que a gente já estudou, né? Que é aquela
tela onde algumas partes dela são impermeáveis, ou seja, a tinta não passa, e outras passam, e quando colocada sobre uma superfície, colocada a tinta e passada uma espátula, a tinta vai atravessar essa telinha nos pontos onde é possível atravessar e vai deixar impresso no lugar. Dependendo da quantidade de detalhes, podem-se usar várias telas diferentes para se pintar um cartaz ou qualquer coisa com a técnica de serigrafia. Mas a vantagem é, uma vez a tela feita, você vai poder repetir aquela pintura centenas e centenas de vezes. E xilogravura. Xilogravura nós também já vimos. Que é o quê? Faz um carimbo num pedaço de madeira, passa tinta nesse carimbo e pressiona sobre a superfície que você quer pintar. Essa técnica, né, ela vai utilizar essa madeira como matriz, como diz aqui embaixo, né? E ela vai ser esculpida, ou seja, uma vez esculpida, as áreas com relevo, quando colocadas na tinta, vão ficar carregadas de tinta. Quando você colocar em uma superfície, ela vai soltar essa tinta, deixando o desenho que estava em alto relevo. É um carimbo, semelhante àquele curtir que eu uso nos livros de vocês. Muito bem. Misturando imagem em texto, o cartaz não precisa de muitos elementos para comunicar sua mensagem. Em geral, ele apresenta cores fortes e frases curtas e chamativas para atingir o observador. Veja abaixo o cartaz de Henri Talon-Latre, o pintor francês do século XIX que criou vários cartazes. Henri Talon-Latre, a corrente Simpson, litografia de pincel, lápis e respingos com 1,20 m por 82 m, Museu de Belas Artes. Vimos aí, ele tem várias coisas explicando o que parece ser uma corrida e com poucas palavras e imagens ele já passou a ideia. Cartazes de propaganda do governo. Temos um exemplo bem aqui, Por ser acessível ao público e de fácil reprodução, o cartaz também se tornou uma ferramenta muito utilizada na propaganda política. Lembre-se, em período político, que a gente vê aquele monte de cartaz espalhado com a foto da pessoa e tudo mais. Então, é um tipo de cartaz. Esse aqui é um pouquinho diferente, vamos ver ele daqui a pouco. Observe o cartaz ao lado. Ele foi feito para recrutar soldados norte-americanos para a Primeira Guerra Mundial. Nele, o personagem Tio Sam, um dos símbolos nacionais dos Estados Unidos, aparece apontando para quem olha e ganha força com os dizeres: "Eu quero você para as Forças Armadas dos Estados Unidos." Viu aqui, I want you for US Army. Muito bem. O que esse cartaz quer passar? Vamos ver ele um pouquinho mais perto. Lembrando, essa figura aí é uma figura mitológica. Mitológica não, é um personagem simbólico dos Estados Unidos, o Tio Sam. A origem do Tio Sam remonta ao que seria que durante a Primeira Guerra Mundial, como muitos fazendeiros mandavam mantimentos e ia nas caixotes o nome da fazenda ou tudo mais, ao que parece, uma das fazendas se chamava Tio Sam. Então, quando os soldados recebiam lá escrito Tio Sam, eles brincavam dizendo que era o tio deles. O Tio Sam mandou isso aqui. De tanto ficar isso, o personagem acabou ganhando fama, foi criada essa característica para ele e usada como um símbolo nacional dos Estados Unidos. Resultado, ele, aproveitando-se dessa fama simbólica dele, foi usado para recrutar mais jovens para a Primeira Guerra Mundial.
E aqui vem ele apontando para quem está lendo, né? E a frase aqui embaixo. Eu quero você para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Ou seja, era uma propaganda que tinha como intuito o quê? Recrutar jovens para a guerra, né? Muito bem. Aí vem a nossa atividade aqui, ó. Em sua opinião, por que o autor do cartaz optou por fazê-lo dessa forma? Qual mensagem ele quis transmitir? Quais possíveis sensações o cartaz poderia causar em seus observadores? Muito bem. Continuando. Observe aqui. O cartaz a seguir tem a intenção de divulgar o telégrafo, um aparelho inventado por Samuel Morse, de 1791 a 1872. Em 1830, o telégrafo chegou ao Brasil em 1857 e revolucionou a comunicação, pois seu sistema permitia transmitir mensagens à distância quase instantaneamente por impulsos elétricos. Ele é o avô do celular, ou melhor, o tataravô do celular. Observe a imagem e complete com as letras na próxima página, né? Telégrafo Nacional. Transmitirá com rapidez e segurança o seu recado. Prefira-o. Muito bem, vamos diminuir aqui para ficar mais fácil de ver a imagem por completo. Vamos observar tudo o que ela tem. Acompanhe no livro de vocês aí. Telégrafo Nacional transmitirá com rapidez e segurança o seu recado. Prefira-o. E mais algumas coisinhas embaixo, né? Uma espada, um escudo. Muito bem. Aí vem aqui a segunda questão. O raio simboliza a eletricidade e a rapidez desse meio de comunicação. A presença de postes também indica e reforça a passagem da corrente elétrica. Elementos bélicos como o brasão e a espada dialogam com o contexto militarista da época em que o anúncio foi vinculado. O anúncio de caráter nacional reforça sua identidade ao usar as mesmas cores da bandeira do Brasil. A palavra de ordem final, acompanhada de um ponto de exclamação, é uma maneira de convencimento muito utilizada pela publicidade. Que eu prefiro aí, né? É tipo aquele, compre agora, não se esqueça disso. Vamos lá. Vamos ver se encontramos aqui. Cartazes. Propaganda. Esse daqui apareceu muito durante a época da guerra. We can do it. Que era o quê? Nós podemos fazer isso. Que era quando os homens foram para a guerra e as mulheres começaram a trabalhar em todos os tipos de atividade. Como elas não iam para a guerra, elas começaram a cuidar das fábricas e tudo mais. Então surgiu esse cartaz aqui, que é muito usado pela ideia do feminismo. Por exemplo, esse aqui na Antártica. Exótico como você, brasileiro, que quer fazer uma relação entre o brasileiro e seu estilo exótico em relação ao próprio Guaraná. Temos, essa aqui. Você tem um dever a cumprir. Consulte sua consciência. Que é o quê? Da guerra da Revolução de 32, com a bandeira de São Paulo aqui atrás, ou seja, um que foi usado no Brasil. Outro cartaz aqui, que a gente vê muito. Paralisia infantil, tem que vacinar, não pode bobear. Tem algumas especificações, uma frase de efeito e o apelo das criancinhas. Que vários outros. Com um personagem da cultura nacional que é o Zé Gotinha. Muito bem. Como vimos, o cartaz tem o poder de transmitir ideias que muitas vezes estão ligadas a importantes questões sociais.
Um tema que está no centro das discussões de vários grupos é o desenvolvimento sustentável. Ele é o conjunto de ações que tem como objetivo satisfazer as necessidades de produção e consumo da sociedade, mas respeitando o meio ambiente e a situação econômica de todos os envolvidos. Ao mesmo tempo, pensa-se em longo prazo, levando em consideração gerações futuras. A seguir, conheça os 17 Objetivos da ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Humanidade, criados pela ONU. Em grupo, selecione um deles para produzirem um cartaz. Promova uma discussão de ideias que ajudará vocês a chegar a uma proposta central. Converse também a respeito das matérias, cores, imagens e até formatos que o cartaz poderá ter. Bem, como estamos em um período que não podemos fazer aglomerações, essa atividade ficará individual. Você pode escolher um desses temas aqui, viu? E criar um cartaz, seja no Paint, com imagens pegadas da internet, ou numa folha de caderno com recortes de revistas, lápis de cor e tudo mais, fica a critério de vocês. Eu só quero que me enviem com prazo de até sexta-feira, ok? Outra coisa, além desses temas aqui, viu? Se quiserem fazer do tema como, por exemplo, continuar usando máscaras, manter o distanciamento social, esse tipo de coisa, vocês podem escolher esse tema. Então, muito bem. Revisando aqui, vamos ver. Nós temos a atividade prática da página 93, o exercício da página 93, o exercício das páginas 90 e 91. Ou seja, as atividades são páginas 90 a 93, mais a atividade prática. Ok? Página 90 a 93 e a atividade prática. Deixem um comentário dizendo que viram a aula, porque muita gente está deixando de ver as aulas completas. E eu tenho registrado tudo. Ok? Muito bem, com isso a nossa aula chega no fim. Boa aula a todos. Se cuidem.